Agricultores da Alemanha têm organizado atos contra medidas do governo que podem prejudicar a produção agropecuária no país. Vamos saber que medidas são essas e a repercussão desses atos com o professor de Relações Internacionais e especialista em Economia Internacional da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Leonardo Trevisan. Professor, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal AgroMais. Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos escutam. Professor, é uma satisfação nossa em recebê-lo aqui. Eu gostaria primeiro que o senhor contextualizasse, então, para quem nos assiste agora, ao vivo, em todo o Brasil, o que está acontecendo lá na Alemanha, quais medidas o governo adotou ou quer adotar aí que afetam o agronegócio lá do país. Olha, primeiro de tudo, a gente precisa entender que a Alemanha está saindo de dois grandes problemas, né? O primeiro deles, claro, a epidemia, como no mundo todo, e o segundo, a guerra na Ucrânia, que atingiu diretamente a Alemanha, que a Alemanha era freguesa de um petróleo barato vendido pelos russos. Quando eu digo barato, é barato mesmo. Às vezes, dependendo da era do ano, chegava a 40% de desconto, né? O que garantiu uma industrialização, uma energia barata na Alemanha por décadas, né? Isso acabou. A guerra da Ucrânia, na prática, devolveu um preço mais realista para a energia na Alemanha e ela está mais cara, né? É neste contexto que a gente tem que entender que a Alemanha freou seu desenvolvimento econômico. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, quando freou, olha, poderosa Alemanha, não é? A grande locomotiva do desenvolvimento da União Europeia, neste ano aqui, no primeiro trimestre, ficou em zero de crescimento, não cresceu nada, nem perdeu, zero. No segundo trimestre, ela cresceu 0,1. No terceiro, olha que coisa curiosa, perdeu o 0,1 que tinha ganho no terceiro trimestre. Na prática, a Alemanha está ainda não em recessão técnica, mas o país está andando de lado. É este o contexto que explica a revolta dos agricultores. Qual é o problema? Os agricultores estão tendo que pagar diesel muito mais caro. Lembramos daquele problema do petróleo. Os agricultores estão recebendo um subsídio do governo para aguentar esse diesel mais caro e também para renovar suas máquinas, máquina agrícola e caminhão. Foi este subsídio que foi retirado. Agora você vai me perguntar, Felipe, por que o governo retirou o subsídio? Aí a gente precisa entender uma questão bem ligada a outra crise, a epidemia. O governo alemão usava um recurso constitucional de crise para se endividar, vamos dizer a palavra certa. Ela tinha um recurso de 60 bilhões de euros para exatamente atender a pandemia. O governo fez uma manobra em outubro para o orçamento deste ano, outubro do ano passado, dizendo o seguinte: vamos pegar a grana que era destinada à pandemia e nós vamos usar para a mudança climática. Com isso, ele poderia continuar a dar o subsídio ao diesel disfarçado de mudança climática. Aí vem o problema. O que aconteceu? O Tribunal Constitucional alemão, o Supremo alemão, disse: não pode fazer isso não. Isso contraria a Constituição, vocês têm limite para se endividar. Aí é que está o problema. Aí o governo alemão, do Olaf Scholz, teve que cortar o subsídio. Na prática, aconteceu o mesmo que já tinha acontecido na França lá no ano retrasado, os famosos coletes amarelos, né? Os agricultores alemães puseram a mão na cabeça. Não dá para aguentar nesse processo um diesel nesse tamanho, porque isso reflete em tudo. É claro que isso tem a ver com uma angústia da Alemanha de um crescimento zero no ano. Precisa somar todas essas variáveis para a gente entender por que as estradas na Alemanha estão bloqueadas por tratores, por que há uma greve de maquinistas de trem que vai afetar diretamente a produção agrícola, por que os agricultores alemães não aceitaram nenhum acordo com o governo. É esse o contexto, é resultado direto de uma situação de crise que está montado tanto na pandemia como pela guerra da Ucrânia. Professor, as manifestações parecem bem organizadas e com adesão lá de muitos produtores rurais. O agronegócio na Alemanha, ele tem a mesma força, a mesma relevância para a economia, como tem aqui no Brasil, por exemplo?
Ah, meu caro, esse ponto é relevante. O agronegócio alemão tem apenas, ele é responsável, por exemplo, por apenas 2% dos empregos, porque ele está muito mecanizado, mais até do que o nosso agronegócio. A Alemanha tem um impulso forte, principalmente, aí você tocou no ponto. A Alemanha tem um impulso muito forte, o agronegócio não é a essência do desenvolvimento alemão, mas é a essência do desenvolvimento do leste da Alemanha, da antiga Europa, da antiga Alemanha Oriental, da antiga Alemanha mais, vamos dizer desta forma, mais atrasada em relação ao desenvolvimento industrial. O agronegócio é essencial, ele representa tudo para o leste da Alemanha, para a Alemanha Oriental. Aí é que está o ponto. Quando nós olhamos para o diesel é claro que atormenta a indústria alemã, a preço de energia, mas para o agronegócio, principalmente do leste, isso atormenta muito mais, porque é a essência do desenvolvimento deles. E nós temos que ver um viés político nesse ponto também, Felipe. Nós não podemos desprezar esse dado. Forças mais conservadoras, forças mais radicalizadas da Alemanha estão aproveitando esta reclamação dos agricultores para exatamente cobrar uma medida, encostar o governo de Olaf Scholz na parede. Não podemos esquecer que a Alemanha terá eleições provinciais, ou seja, em estados, exatamente lá no leste, em maio e junho. Sem contar que em junho a Europa toda escolhe o Parlamento Europeu. Forças mais conservadoras, mais radicalizadas, de mais à direita, mais conservadoras, estão se aproveitando dessa situação para exatamente pôr as manguinhas de fora e, é claro, encostar o governo de Scholz na parede. O viés político não pode ser esquecido quando nós falamos desse problema da Alemanha. O senhor falou aí numa tentativa de encostar o governo na parede, né? Houve já, então, uma primeira manifestação realizada nesta segunda-feira. Existem outras programadas. O governo alemão já sinalizou algum acordo, professor? O senhor acredita que ele pode voltar atrás em alguma decisão já? Olha, você tem toda a razão nessa tua observação, porque nós ficamos naquela situação curiosa, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque, vamos explicar direito isso, né? Por que acontece? O governo alemão terá que, de alguma forma, fazer algum aceno aos agricultores, mas ele terá que obedecer ao tribunal. Olha que situação. O tribunal disse não vai fazer. Portanto, o governo alemão não pode se endividar. Ele tem um limite no endividamento que é de 0,35%. Não pode ir além disso. Para não se endividar, ele tem que cortar os subsídios. Qual foi a oferta para os agricultores? Nós vamos diminuir a pressão sobre o subsídio do diesel. Nós vamos fazer uma graduação, um pouco este ano, um pouco ano que vem, um pouco daqui no outro ano. Em outras palavras, nós vamos dosar a pílula desse remédio amargo do diesel. Porém, não pode mexer no preço dos caminhões e no preço das máquinas agrícolas. Sem dúvida nenhuma, os agricultores alemães olharam para isso e disseram: nós continuamos perdendo. Eles programaram uma semana de ação, que é a semana que começa agora na próxima segunda-feira, com vários bloqueios, numa temperatura abaixo de zero, que de alguma forma vai sinalizar muita pressão política sobre o governo de Olaf Scholz. Não há dúvida nenhuma. Essa história está apenas começando. Pois é, essa história está começando e a gente acompanha aqui todos os passos de todas essas negociações. Professor, eu queria agradecer demais a participação do senhor aqui com a gente no Agronotícias de hoje, por ter tirado um tempinho da sua manhã para conversar com a gente, explicar toda essa questão para o nosso produtor rural aí que nos assiste em todo o Brasil ao vivo, né? Desejar ao senhor uma ótima semana e com certeza a gente volta a conversar sobre esse e sobre outros assuntos internacionais aqui ao longo de 2024. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você e você tem toda a razão quando você fala do agronegócio brasileiro. Nós temos hoje um dia bom para o agronegócio brasileiro, porque nós já estamos com 10 produtos
não mais 8, 10 produtos como o maior produtor mundial. O agronegócio brasileiro, de alguma forma, tem sim uma responsabilidade nesse processo e tem que olhar o que está acontecendo no mundo inteiro. Eu é que agradeço o convite de vocês. Bom dia, boa tarde a todos.